assunto, o BNDES voltou com tudo pelas lives de Bolsonaro, que na falta de coisa boa para dizer do seu governo, fica contando mentiras sobre os governos que lhe antecederam. Vocês já ouviram falar por aí que o PT fez um rombo no BNDES? Então, Bolsonaro já desembolsou 48 milhões em uma auditoria e não encontrou nada. Ao fim da investigação, que durou quase 2 anos, o BNDES elaborou um relatório de 8 páginas, no qual diz que não foi encontrada nenhuma evidência de corrupção em 8 operações realizadas entre 2005 e 2018. Bolsonaro já tinha admitido até estar convencido que não existia caixa preta no BNDES. E agora, querendo ibope em cima de fake news, voltar a falar sobre isso. Mas tem muita coisa que ele não fala, tem muita coisa que ele distorce, tem muita coisa que muita gente acredita. Olha, já foi comprovado que é falso que a Polícia Federal teria descoberto um rombo de quase 1 trilhão no BNDES deixado pelo Lula. A própria polícia já informou que todas as ações e operações são divulgadas lá no site oficial e não tem nenhuma informação semelhante a essa na página lá da corporação. E agora voltou essa história de rombo que o PT causou no BNDES, dizendo que o BNDES financiou projetos em outros países. Em alguns casos, os países citados nem viram um centavo do BNDES, acredita? E se você fizer uma pesquisa digitando lucro do BNDES em 2003, lucro do BNDES em 2004, em 2005, em 2006, em 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que rombo é esse que a gente só vê recorde de crédito, minha gente? De qualquer forma, e para começar, o que o BNDES faz são empréstimos e jamais doações. Outra coisa para você saber, né? O BNDES não financia governos e nem empresas desses países. O BNDES financia empresas brasileiras. E há vários países da América Latina e na África, por exemplo, que precisam de obras complexas, com uma grande infraestrutura para serem realizadas e que tem poucas empresas locais com capacidade para executar esses projetos. E aí, que desde 1998 é nesse mercado que as empresas brasileiras, apoiadas pelo BNDES, conseguem entrar, já que nos países mais desenvolvidos há empresas locais que dão conta desses projetos. Ah, e esse negócio do PT tem emprestado dinheiro para Cuba, que devolveu a dívida com charuto. Vamos lá, existiu sim um interesse estratégico do Brasil, cuja inserção econômica no Caribe era na época quase nada, e o Porto Mariel em Cuba era uma excelente oportunidade para isso. Isso não começou com o PT. Desde a época do Fernando Henrique, isso já estava sendo acordado. O que o governo PT fez foi dar continuidade a isso. E Cuba estava construindo um porto. O que ninguém te fala sobre esse porto é que é uma zona de processamento de exportação que tem cerca de 500 km² em torno desse local. E o porto foi feito com a ajuda, sim, do Brasil. E eu vou explicar com toda a calma porque isso não tem absolutamente nada de legal nesse processo. O Porto Mariel, em Cuba, foi construído por empresas brasileiras, gerando quase 150 mil empregos. Estavam na construção do porto 400 empresas brasileiras em Cuba. E essas 400 empresas brasileiras contratadas forneceram equipamentos para a construção do porto. Ou seja, esses equipamentos foram produzidos no Brasil, geraram emprego aqui e ainda foram exportados. O que significa que ajudaram na nossa balança comercial, gerando dólares para o nosso caixa. E, além disso, todo o desembolso feito pelo BNDES para essas obras nem podem entrar como gastos, por serem empréstimos de longo prazo, e vão retornando aos poucos ao caixa do bom. Em suma, não há absolutamente nenhuma transferência de renda, nem às empresas estrangeiras e muito menos aos governos dos países vizinhos. Esse empréstimo era garantido? Não, e isso não é de forma alguma um erro, porque ninguém tem bola de cristal. Houve uma garantia desse financiamento? Sim, são as próprias receitas do porto. E se Cuba lucra muito com a venda de charutos, como o mundo inteiro sabe, obviamente esse lucro foi dado como garantia caso algo errado acontecesse. Se você acha isso um absurdo, procure saber o lucro de Cuba com a venda de charutos para todo mundo, ok? Percebe que é bem diferente falar que foi dado charuto como garantia de empréstimo do Brasil, né? Bom, Cuba deve ao Brasil? Sim. Vai pagar? Certamente. E isso é sinônimo de dizer que o PT fez um rombo no BNDES? Claro que não. Houve irregularidade na construção do porto? Como verificado, não. A gente teve tudo que a gente esperava? Também não. Isso quer dizer que o PT não pode mais voltar a governar? Claro que não. Ah, mas os governos do PT deixaram de investir nas empresas nacionais e nas obras de infraestrutura local para dar dinheiro aos países latino-americanos vizinhos, usando dinheiro do povo brasileiro para financiar ditaduras comunistas. Olha, ninguém deixou de investir aqui,
para investir lá, tá? Como a gente viu, não falta dinheiro no BNDES para investir aqui também. O que a gente deve se perguntar é o que faltou para que não tivéssemos projetos nossos aqui. Isso sim é uma boa questão e que não está de forma alguma vinculada a um só partido, ok? Já que a gente tem projeto que pode ser desenvolvido na esfera municipal e... Uai, seu app de vídeos curtos.